E aí, meus consagrados, tudo beleza? Espero que sim. Meu nome é Milena Nunes e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E roda a vinheta! Gente, no vídeo de hoje eu vou contar a minha história pra vocês. Minha história de vida até aqui, né? 20 anos, não tem muita coisa, mas vou contar. Por quê? Porque o primeiro vídeo do canal eu não falei nada sobre mim e já fui lá nas polêmicas. E aí que hoje eu vou contar pra vocês. Bom, meu nome é Milena Nunes da Silva, eu tenho 20 anos, nasci no dia 7 de junho de 2001. Sim, eu sou de 2001. E moro em Brasília, nasci aqui em Brasília. E vamos lá. Bom, minha mãe engravidou, ela tinha 17 anos. Sim, 17 anos, novinha. E aí quando ela descobriu a gravidez, ela foi expulsa de casa, foi um turbilhão de emoções e eu dentro da barriga dela. Então, desde a barriga da minha mãe, eu tinha uns traumas, vamos supor assim, que são traumas, que eu carreguei durante um tempo. E aí ela foi expulsa de casa e tal, depois ela voltou. Nisso, minha família é muito humilde, muito humilde mesmo. Quando eu nasci, a gente morava num barraco de madeira e sempre muito humilde, sempre muito de boa também. Aí meu avô começou a construir a casa dele, graças a Deus. Ele e minha avó conseguiram construir a casa. E aí que depois nós passamos pra essa casa. Eu acho que minha mãe morou com meu pai, ela um ano e pouquinho, acho que eu tinha um ano e pouco quando eles se separaram. E aí fomos morar com a minha avó. Nisso minha mãe não trabalhava nem nada, então ela cuidava de mim, ela tinha um tempinho pra cuidar de mim. No passar do tempo, eu não tive contato com meu pai algum, nenhum contato. E aí eu cresci e tal, entrei no colégio, eu tinha 5 anos, já sabia ler, escrever assim, né? Não uau, meu Deus, ela é cabulosa, não. Mas eu já sabia algumas coisas que minha mãe me ensinava em casa. Nisso eu sempre fui muito independente, sempre fui muito independente mesmo, sempre fiz minhas coisas sozinhas, minha mãe sempre me instruiu pra eu poder conquistar minhas coisas sozinha. E aí desde pequena, meu sonho sempre foi ser modelo, igual eu falei no outro vídeo. Então eu falava pra minha mãe, eu vou ser modelo, que não sei o que, vou ser bailarina, não sei o que. Aí minha mãe, tá bom. E aí que minha mãe começou a trabalhar muito. E nisso dela começar a trabalhar muito, ela mal tinha folga. Acho que a folga dela era segunda-feira e eu era criança, precisava de atenção, precisava de carinho e tal. E eu não tive muito, mas o tempo que ela tinha, ela se doava pra mim. Ela ficava comigo, ela fazia as coisas pra mim. E aí nesse tempo, meus tios, minha tia cuidava de mim quando eu tava em casa e tal. Quando eu tinha 7 anos, eu perdi meu pai. Eu descobri que ele faleceu de leucemia, que ele tava com câncer. E aí que eu perdi ele com 7 aninhos. E eu fui conhecer a minha família do meu pai, assim, né? No dia do velório dele. Eu conheci o meu avô, eu conheci a minha avó. Meus tios eu já havia conhecido. E pra mim aquilo ali foi muito impactante, foi um momento muito doloroso pra mim, porque eu não convivi com ele. Eu realmente não tive contato algum, hoje eu não tenho nenhuma lembrança, eu não tenho nada, eu tenho só fotos. Então foi muito dolorido pra mim saber que ele se foi e que eu não vou mais poder ter uma oportunidade de estar com ele algum dia e que eu não tive oportunidade antes. Até hoje eu fico me questionando com algumas coisas, mas Deus está tratando meu coração. E aí que no passar do tempo, olha o que a gente fez, eu era pequenininho, brincadeira. Mas aí com o passar dos anos, aí eu entrei no colégio e tal, e eu sofria bullying na escola. Por eu ser gordinha, por eu ter o cabelo cacheado, que na época eu cortei meu cabelo aqui, e ele armou, ficou black. E aí que as pessoas ficavam me zoando muito, eu ficava muito mal. Só que aí eu fiz isso, eu me levantei através disso. Eu falei, não vou admitir esse tipo de coisa. E eu comecei a rir junto com as pessoas de mim mesma, só que doendo no meu coração. E aí que eu era muito tímida, eu passei a ser uma pessoa extremamente extrovertida, de uma pessoa tímida que se rebaixava, que ficava oprimida, pra uma pessoa totalmente extrovertida, autoastral, feliz. E eu falei, eu não aceito isso pra minha vida, eu não aceito mesmo. E aí que eu comecei a contagiar as pessoas com essa alegria. Até hoje eu sinto assim que eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Que eu falo, Deus, eu quero ter aquela alegria de volta, eu quero voltar a ser assim. Mas acho que com a maturidade também a gente vai mudando
boa parte da nossa personalidade. E aí que na escola e tal, eu sempre tomei frente de tudo. E aí eu fui ao encontro da minha igreja. Na minha igreja a gente faz encontro com Deus. Fiz célula, fui ao encontro com 13 anos. Adiantou alguma coisa? Adiantou, porque a semente foi plantada no meu coração. Mas no decorrer desses anos, eu entrei na igreja, eu tinha 2 aninhos, que minha mãe começou a me levar. Só que eu não queria ir para a igreja. Eu não queria. No início eu até gostava, mas eu não queria ir para a igreja. E aí que eu ia para a igreja da minha avó, que é uma igreja católica, Nossa Senhora da Aparecida. E aí que eu ia para a igreja dela, eu gostava e tal, eu gostava da igreja católica, eu acho legal. Sempre gostei de ver as imagens, os negócios assim. Só que aí chegou um ponto que minha mãe se desviou. E eu via vulto dentro de casa. Eu escutava Deus falando comigo. Fala com a sua mãe, ela precisa voltar pra Jesus. Ela precisa. E eu ficava, mamãe, eu quero muito ir pra igreja, mamãe. Eu quero voltar a ir pra igreja. Só que quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, com más influências. Porque eu sempre fui uma menina muito... Como é que eu posso dizer? Muito cabeça, assim, e muito... Eu não era muito influenciável. Só que quando eu comecei a andar com essas meninas, eu comecei a me influenciar. Por lado da piriguetagem, essas coisas todas aí. Aí comecei a usar roupa curta. Tipo assim, nada contra, você usa o que você quiser, mas não era da minha índole usar aquilo. E eu tava trocando a minha personalidade pra me encaixar em outra. A Init tá como? Brabíssima. Sorry. E aí que eu tava tentando me encaixar em outro mundo, que eu não era daquele mundo, porque, querendo ou não, minha mãe implantou aquilo no meu coração desde os 2 anos, de ir pra igreja, buscar Deus e tudo mais, e eu tava me perdendo. Ali nos 12 anos, depois que meu pai faleceu, na verdade, eu comecei a me perder. Eu comecei a querer conhecer meninos, eu comecei a querer conhecer coisas novas, só que, eu nunca cheguei nas coisas cabulosas, entendeu? Mas eu comecei com essa vontade, com esse anseio. Meu Deus, mas as meninas fazem, por que eu não posso fazer? Quando chegou nesse nível, minha mãe se tocou, né? Mãe sabe. E a mãe conhece o filho que tem. Minha mãe falou, não, você vai começar a ir pra igreja. Minha mãe me forçava a ir pra igreja. Ela, você vai sim pra igreja. Aí eu morava com a minha avó na época. Aí a van passava na frente da minha casa e me pegava pra ir pra igreja. Quando foi em 2014, eu acho, meu padrasto sofreu um acidente de carro. Nesses anos todos eu morei com a minha avó, até os 13 anos, eu acho, por aí. Quando foi que meu padrasto sofreu esse acidente de carro, ele quebrou a perna, e aí que só morava eles dois. E aí minha mãe precisou da minha ajuda pra isso. E aí eu fui morar com a minha mãe nessa época, aí eu comecei a morar com eles nessa época. E meu padrasto, ele foi muito fundamental na minha criação. Apesar de alguns conflitos, algumas coisas que houveram na minha família, mas ele foi muito fundamental na minha criação. Ele que me ensinou a não sentar de perna aberta, ele que me ensinou não sente nunca em colo de homem. Não interessa se é seu tio, seu parente, não sente, porque isso é errado. Então ele me ensinou muita coisa, ele implantou muitos princípios no meu coração e eu sou muito grata por isso. Pela falta do meu pai, ele estava lá. E aí que tem muita gente na casa. Muita gente na casa. Muito alvoroço mesmo. Quieto? Enfim, aí fui morar com os meus pais, né? E aí que minha mãe sempre falando isso e tal, minha mãe sempre foi muito regrada com as minhas coisas. Eu tinha horário pra tudo, eu tinha horário pra comer, pra dormir, pra ir pro colégio, pra fazer dever. Então eu sempre fui muito certinha com as minhas coisas. Sempre fui muito organizada com tudo que é meu. Se é meu assim, eu sou organizada. E aí que ela me influenciou, ela tá indo pra igreja e tal. Comecei a ir pra igreja. Em 2014 eu comecei a me envolver no Ministério de Dança da igreja. Aí passou um tempo, eu saí. Quando foi no primeiro ano do ensino médio, eu tava desviada dentro da igreja, sem a graça de Deus realmente. Eu tava ficando com os meninos, eu tava fazendo merda pra caramba, de verdade. Não indique isso pra ninguém. Se você crescer na igreja, guarde seus princípios. Não se submeta a certos tipos de coisas. Isso não vale a pena, isso só vai estragar o seu futuro. Mas por que eu fiz isso? Eu vou contar no outro vídeo sobre paternidade, que o pai ele é um elemento fundamental na criação de um filho. Principalmente se ela for menina. Pelo fato de quando ela querer alguém, ela vai encontrar alguém igual a ele. E aí no primeiro ano do ensino médio, eu acabei perdendo o meu biso. E eu com os meus avós, eu sou muito, muito, muito apegada com os meus avós. Tá, aí meu avô faleceu em maio, eu acho, de 2016.
E eu fiquei muito mal mesmo. Eu cheguei no velório e tal. Só que eu era mais apegada à minha bisa. E aí quando foi 2 meses depois, ela chegou a falecer. E aí que nisso eu contei no outro vídeo, que eu preguei no velório dela e tal. Só que quando ela morreu, eu recebi a notícia, eu fazia o curso de inglês no CIL. E a notícia foi muito impactante pra mim. E eu entrei em uma depressão. Porque ela era muito importante pra mim, eu não aceitava que ela havia morrido. E toda vez que eu chegava no curso, eu me lembrava daquela cena e eu ficava remoendo aquela dor. E eu passei uns 3 meses ainda indo pro curso, reprovei no curso, não conseguia mais. Falei pra minha mãe, vou sair, não vou mais pro curso, não consigo. E nisso eu tava sofrendo sozinha, porque eu falei, Deus, eu não aguento mais perder pessoas na minha vida. Pessoas que... foi que ao menos eu tive, assim... oportunidade de conhecer, de saber o que gosta, de pelo menos lembrar de um abraço, de lembrar de alguma coisa, e eu não tive oportunidade. E outro foi meu avô, que graças a Deus, meu biso, né, eu tive uma boa parte da minha vida com ele, e a minha bisa, que eu tive muita boa parte da minha vida com ela. Então, foi muito importante pra mim eu ter tido esse contato com eles. E aí que, como eu recebi a notícia, eu tava no curso, eu fiquei remoendo aquilo, eu entrei em depressão. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tô fadigada, eu tô saturada disso tudo. Eu não aguento mais. E tava me doendo aquela coisa de maldição sobre a minha vida. Até que eu quebrei ela, sabe? De maldição hereditária, que vem de geração em geração. De pessoas que não são amadas. De mortes do nada. Eu falei, Deus, não, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. E aí que eu passei um bom tempo com isso, e aí que eu fui afundando. Eu fui afundando, e aí eu fui piorando em relação à carência, em relação à autoestima. Minha autoestima ficou extremamente baixa. Eu não me sentia bonita, eu não me sentia superior, eu não me sentia suficiente a ninguém. E eu fiquei muito ruim de verdade. Passou os anos e tal, terminei o ensino médio em 2018. Aí quando foi no final de 2017, minha mãe descobriu que estava grávida. E foi um choque pra mim, porque eu sempre fui filha única a vida inteira. E aí que foi um choque pra mim, eu descobri que minha mãe estava grávida. Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17? Já tinha 17. E aí que tá, né? Vamos lá. Aí veio meu irmão, João Henrique. Ele nasceu um dia antes do meu aniversário. Eu sou do dia 6. Eu sou do dia 7, ele é do dia 6. E aí foi outra fase que eu também fiquei muito mal. Porque eu sempre fui filha única. Parece besteira falar isso, porque tá com ciúme, mas não é. Quando você recebe uma atenção especial pra você que já é uma pessoa carente e que necessita de atenção, outra pessoa chegar e roubar a cena, você fica mal. Não adianta, você fica muito mal. E aí que ele chegou, foi a alegria de todos. Hoje meu irmão é tudo pra mim. E aí que eu fiquei muito mal, porque quando chegou no final do ano do ensino médio, minha mãe desesperada, ela não sabia com quem deixar o João Henrique. Eu falei, mamãe, eu vou ficar com ele. Eu sem saber cuidar de criança, de nada, mas eu falei, eu vou ficar com ele, ele é meu irmão. Pensei até em estudar de noite pra eu poder não reprovar. E aí que a gente conseguiu conversar com o pessoal do colégio. A gente fez um alvoroço, porque eu já tava no final do semestre, no final do ano. Mas aí, glória a Deus, eu consegui passar direto ainda, consegui passar e deu tudo certo. Hoje eu ainda cuido do meu irmão, ele já tem 3 anos. E assim, muitas pessoas me julgam por eu não estar fazendo uma faculdade, por eu não estar fazendo isso, não estar fazendo aquilo, sabe? Mas só quem vive na minha casa sabe o que a gente passa. Então assim, minha mãe precisa de mim ainda. E eu sei que na palavra de Deus tá, honra teu pai e a tua mãe, os seus dias na terra serão prolongados. E não é só prolongado de data, de idade, mas será prolongado de tudo. Eu sei que Deus tem uma bênção especial sobre a minha vida, mas eu não cuidei dele, não tô cuidando dele, não tô honrando meus pais pra receber algo de Deus. Mas eu sei que todas as pessoas que estão falando, eu sei que Deus ainda vai, não é que Deus vai mostrar pra elas, mas Deus vai fazer algo acontecer na minha vida de muito incrível, que vai falar, tá vendo? Porque eu não permiti que ela fizesse faculdade em tal época, entendeu? E aí que até hoje eu cuido do meu irmão, estamos atrás de outras pessoas pra cuidar dele, pra ele ir pra escolinha e tudo mais. Mas essa é a história da minha vida.
E durante a minha infância também eu tive infância, só que eu tive muitas barreiras a serem quebradas por conta do meu pai, por conta de bullying que eu sofria na escola. Então, pais, uma dica que eu dou. Aquelas. Percebam quando seu filho estiver mal, por favor. Minha mãe, ela ainda percebia, mas tem pais que não conversam. Eu e a minha mãe, a gente sempre, desde quando eu nasci, a gente sempre foi muito, muito amigas. Sempre foi muito amigas. Graças a Deus, ela me deu uma criação totalmente diferente do que ela teve, pra eu ser essa mulher que eu sou hoje. E eu agradeço muito, muito a minha mãe. Se eu sou essa mulher que eu sou hoje, é por causa dela. Porque ela é guerreira, ela é forte, ela é suficiente. E ela me tornou uma mulher empoderada. Hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher empoderada, eu tenho autoestima alta, eu sou suficiente. Às vezes tem aqueles altos e baixos, né? Mas quando tá de TPM, mas tudo certo. Mas percebam quando seu filho não estiver legal, porque isso vai afetar muito no decorrer da vida dele. Então, é isso. Esse foi o resumo da minha história. Eu passei por muita coisa além disso, assim, mas não vamos nos prolongar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e não se esqueça de se inscrever nesse canal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana pra vocês.